Vamos mostrar um pouco do trabalho realizado em um abrigo da capital. Ranking da Transparência coloca Mato Grosso do Sul entre os melhores do país. Governo do estado lança mais uma etapa da campanha do agasalho e ainda, festa junina promete auxiliar instituição que atende crianças com paralisia cerebral. Hoje é quinta-feira, 9 de junho, o Jornal da TVE está no ar. Olá! Mais uma vez a gente começa falando sobre os números da gripe A em Mato Grosso do Sul. Boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde aponta que em uma semana houve aumento de 31% no número de mortes causadas pelo vírus H1N1. Na semana passada, o balanço apontava 32 óbitos em consequência da doença. Essa semana, o número já subiu para 42. Em todo o estado, já são 766 casos de gripe, sendo 210 confirmados para a gripe A. Dos 217 casos notificados em Campo Grande, 55 foram confirmados. 502 pessoas ainda aguardam o resultado dos exames. E a partir de agora, os planos de saúde estão obrigados a realizar os exames para confirmar o Zika vírus. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União. O Ministério da Saúde confirma 1.489 casos de microcefalia no país e em Mato Grosso do Sul são 18 casos da má formação. Procurados pela nossa produção, a assessoria de imprensa da Unimed Campo Grande alegou que ainda não tinha uma fonte disponível para o assunto. Em nota, a CACEMES confirmou a obrigatoriedade de exames para detectar o vírus Zika, mas alerta que só poderão usufruir da cobertura pelo plano de saúde gestantes, bebês filhos de mães com diagnóstico de infecção pelo vírus e recém-nascidos com má formação congênita. E uma casa para quem perdeu a família. Assim é o lar Lígia Hans. Lá, crianças vítimas de violência doméstica recebem amparo e carinho. Nossa equipe foi conhecer um pouquinho desse trabalho. Aqui no bairro Jardim Tarumã funciona o lar Lígia Hans. A instituição, mantida pela Igreja Adventista, atende hoje 13 crianças, entre 3 a 15 anos. Nossas imagens, elas ficam desfocadas porque não podemos identificar o rosto delas. É que a maioria já foi vítima de abuso sexual ou de violência doméstica. Mas para esquecer o passado e viver o presente, as crianças recebem todos os cuidados, estudam e brincam sob a supervisão de uma equipe multiprofissional. E você gosta daqui? Sim. Gosta de brincar? Gosto. E de fazer tarefa? Também. Além dos ensinamentos de Deus, elas também recebem carinho. Esse, aliás, é o que não falta por aqui. Aqui é minha família, não tem outro lugar para me viver. Porque se eu estivesse na rua, não sei o que faria. Porque eu fugi 4 vezes da minha casa porque era muito ruim aqui. Eles me pegaram, eles fazem parte da minha família, eles nos agradam, nos deixam felizes. A gente não pode ter um sangue um do outro, mas aqui é uma família, porque nós amamos uns aos outros. O nosso objetivo primeiro é que ela possa retornar ao seio da sua família. Ou a sua família nuclear, que é os pais, né? Ou então a família extensa. Uma avó, uma tia, um primo, alguém que possa então cuidar dessa criança com dignidade. Se esse processo não acontece, se a gente não encontra alguém que possa assumir os cuidados dessa criança, então ela começa a entrar para um processo de adoção. O lar tem 700 metros quadrados e foi doado pela família Hans. A casa tem 3 quartos e um deles é só para as crianças especiais. É o caso desse menino aí, vítima de agressões familiares e que não levanta mais da cama. Até a alimentação é por sonda. Nos outros quartos, as meninas e meninos se dividem. Eles aprendem a arrumar a cama e também os afazeres da casa. Nós iniciamos um trabalho de reabilitação com essas crianças, né? Em primeiro lugar,
do fim da violência que elas estavam sofrendo. Então, nós proporcionamos apoio psicológico, social, acompanhamento nutricional, pedagógico e uma vida um pouco melhor para elas, um pouco menos sofrida. Esse é o nosso grande objetivo. O lar oferece ainda alimentação. Dá só uma olhada nessa tortinha aí, saindo do forno. Aqui o abastecimento da despensa é da Igreja Adventista e também fruto de doações. Mas as hortaliças, essas vêm direto da horta. Há 1 ano o cultivo ajuda a entidade. A nossa demanda é grande, né, por esses produtos aqui na casa. Então, o custo, né, de se adquirir esses alimentos são bem elevados. Então, a gente tinha esse espaço que era ocioso. Então, teve-se a ideia, né? Vamos criar uma horta. Então, a gente produz, sabe a procedência e também temos a oportunidade de incentivar as crianças nesse processo. É inevitável não se emocionar ao conhecer essas histórias sofridas e de lutas que se misturam ao sentimento de felicidade. Afinal, depois que estão aqui, fazem parte de uma nova família. Aqui é muito bom pra gente, muito bom porque a gente não tem nossa família do lado, mas temos também muitas pessoas gostando da gente, também nos dando carinho, muito amor. Passar longe dos meus irmãos, da minha família, mas só que aqui eu já tenho uma grande família, eu já tenho muitas pessoas do meu lado. Eu olho para o mundo, eu agradeço para Deus por ter nos criado, porque a gente somos únicos. Cada digitais nossas é única, porque para Deus a gente são únicos. Uma boa notícia. Com uma evolução de 550%, Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro que obteve melhor desempenho em termos de transparência, conforme o novo ranking divulgado pelo MPF, o Ministério Público Federal. No levantamento anterior, em 2014, o estado estava em último lugar e, com as mudanças feitas, saltou da pontuação de 1,4 para 9,1, ficando entre os 5 melhores pontuados e ocupando a 10ª posição na lista. E com o tema Aqueça uma Vida, o governo do estado, através da Secretaria de Administração, está com a 2ª campanha do agasalho dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul. No ano passado, a campanha arrecadou 14 mil peças entre roupas e cobertores. Fátima Zambuja, em companhia do secretário Carlos Alberto de Assis, percorreu todas as secretarias para envolver os servidores nessa corrente do bem, para receber as arrecadações. A SAD, Secretaria de Administração, coordena essa campanha, que não é do governador, nem da primeira-dama, e sim dos servidores. É uma campanha de vocês, de todos nós, uma campanha que eu sou uma parceira de vocês. E como o Carlos disse, eu deixei algumas caixas onde foi permitido. Deixei na academia que eu frequento, deixei no salão, deixei no meu prédio e a gente conseguiu arrecadar bastante coisa. As pessoas têm contribuído, as empresas, os poderes constituídos, e o resultado disso tudo é podermos entregar realmente à população do Mato Grosso do Sul, principalmente aqueles que mais necessitam, um cobertor, um agasalho, uma roupa para aquecer no inverno e mostrar que realmente o espírito de solidariedade ele predomina dentro do Mato Grosso do Sul e todo mundo tem colaborado com isso. Para o secretário de Estado de Administração, Carlos Alberto de Assis, é importante que a administração ofereça oportunidade para o servidor demonstrar o espírito de solidariedade. Isso mostra que o servidor público do Estado do Mato Grosso do Sul é solidário, entendeu o chamado do governo e está participando dessa campanha que só faz bem. Para participar, o servidor poderá levar cobertores, roupas de inverno novas ou em bom estado de conservação até as caixas de coleta disponíveis em todas as secretarias de Estado e nos demais órgãos públicos. O que já foi arrecadado, nós queremos na próxima semana já começar a distribuir. O governador autorizou uma compra de 80 mil cobertores. No dia 22 desse mês nós estaremos fazendo a licitação
e assim que fechar a licitação, vamos pedir pressa na entrega para aquecer as pessoas que vivem no nosso estado. Como já é tradicional, o governador do estado recebeu a comitiva da Festa do Divino nessa quarta-feira na governadoria. A Festa do Divino é uma das manifestações culturais mais tradicionais do estado. A preparação começa mesmo antes da festa, no início do mês, com a troca de bandeiras e orações. Os foliões da bandeira, um violeiro, um sanfoneiro e um taroleiro acompanham o alferes do giro da bandeira e passam de casa em casa comércios e repartições públicas, levando as bênçãos do Divino. A Festa do Divino Espírito Santo, ela tem como sentido principal levar a fé, o amor e a paz a todas as casas e famílias. Durante 3 meses, a bandeira do Divino Espírito Santo percorre em torno de 10 mil residências, fazendas, chácaras, e todas as pessoas com alegria acolhem os alferes da bandeira, juntamente com os foliões. E também as pessoas acabam realizando os donativos, pagando as promessas, agradecimentos e graças que eles receberam. O encerramento da 22ª Festa do Divino Espírito Santo de Campo Grande acontece no domingo, com o tradicional almoço nas dependências do Clube Recreativo da Funlec, SEDESC. E em entrevista à imprensa nessa quarta-feira, o governador Reinaldo Azambuja deu detalhes sobre o encontro com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, realizado no início da semana em Brasília. De acordo com Azambuja, os dois trataram sobre a liberação de recursos que ficaram bloqueados no extinto Banco Rural, quando a instituição declarou falência em 2013. Nós estamos tentando um ressarcimento de um dinheiro do Mato Grosso do Sul, que foi depositado em 2013 e que ficou bloqueado no Banco Rural. Por que isso? Porque esse dinheiro faz falta ao Estado. Então nós fomos no Procurador-Geral da República, porque nós ganhamos na primeira instância no Tribunal Regional Federal, tivemos uma decisão favorável no STJ e esse processo agora está no Supremo Tribunal Federal, que é a última instância. E eu espero que ela possa ser favorável ao Mato Grosso do Sul para que a gente aproveite esses mais de 80 milhões que estão bloqueados lá, recursos do povo sul-mato-grossense, em benefício dos investimentos da nossa população. Então levei ao procurador Janot uma súmula lá do que nós entendemos, porque se trata de bem público, e bem público ele é inalienável, inafiançável, e por isso nós requisitamos que ele pudesse ter uma posição favorável ao pleito do Mato Grosso do Sul. Agora vamos falar do tempo. A quinta-feira começou muito fria em todo o estado. A meteorologia prevê céu claro a parcialmente nublado e possibilidade de geada no sul e sudoeste. Já em Campo Grande, o dia também fica claro a parcialmente nublado, conforme vimos nas imagens. No próximo bloco, projeto leva à população sucessos do cinema francês pela primeira vez em Campo Grande. Voltamos já. Estamos de volta. Projeto de lei do governo do estado que determina a destinação de 1% do total arrecadado com o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, a entidades que atuam na prevenção e recuperação da dependência química ou no atendimento a pessoas com deficiência física ou idosos, foi aprovada pelos deputados estaduais. A previsão é que os recursos cheguem a 10 milhões de reais. Um menino de 4 anos, vítima de torturas durante rituais de magia negra em Campo Grande, já está em um novo lar. Ele está com uma família em Minas Gerais e logo vai poder mudar até de nome. A criança era torturada pelos tios e o crime foi descoberto depois de uma visita de assistentes sociais que encontraram um menino bastante machucado. Os acusados de serem os torturadores
continuam presos. Uma audiência com a participação da vítima está marcada para o dia 29 deste mês. E ajudar a quem precisa. Esse é o objetivo da festa junina do Cotolengo, instituição que atende crianças com paralisia cerebral grave. O evento será realizado no sábado, dia 11 de junho, e vai contar com sorteio de prêmios. Além disso, toda a verba arrecadada será revertida para o local, que no último mês sofreu 2 assaltos seguidos. Música, dança e muita animação. Isso que você está vendo parece uma festa, mas é só o ensaio da quadrilha das crianças para o Arraiá do Cotolengo sul-mato-grossense. Uma festa que vai mexer um pouquinho, chamar a comunidade para vir conhecer um pouco mais do Cotolengo, participar um pouco mais do Cotolengo. E o objetivo dessa festa nesse mês de junho é arrecadar fundos para manter a instituição, para estar mantendo as nossas crianças que são atendidas hoje aqui. A instituição atende 30 pessoas com paralisia cerebral grave. São crianças e também adultos que dependem totalmente de terceiros. Elas passam o dia no Cotolengo para que os familiares possam trabalhar. Tudo é mantido por meio de convênios e doações. Esse é o 11º ano que o Cotolengo faz o Arraiá com a ajuda da comunidade, mas desta vez a importância da festa é ainda maior. É que a instituição foi invadida por criminosos 2 vezes em menos de um mês. Os bandidos levaram mais de R$5 mil, que tem feito falta para as crianças. No primeiro furto, os criminosos arrombaram uma sala e fugiram levando roupas que seriam vendidas no bazar do Cotolengo. Agora, no dia 30 de maio, bandidos entraram novamente na entidade e levaram a comida que seria servida para as crianças. A ideia é, com a festa também, comprar alguns materiais que foram roubados, readquirir alguns alimentos que a gente precisa. E, basicamente, é manter a instituição. O Arraiá será no próximo sábado. E o convite vem de quem sabe como é ajudar essas crianças. Quem puder participar, que venham, né? Que toda ajuda é bem-vinda, né? A pessoa que não pode dar uma atenção pode também estar ajudando com a parte financeira, vindo prestigiar a festa, né? O Cotolengo fica na rua Jamil Basmage, 996, bairro Mata do Jacinto, aqui em Campo Grande. Agora uma dica para quem gosta de cinema. A França é destaque em projeto que leva ao público títulos que são sucesso naquele país. Confira. Realizado pela primeira vez em Campo Grande, o Festival Varilux de Cinema traz para o Brasil filmes franceses que nunca foram exibidos nos cinemas daqui. Campo Grande era uma das únicas capitais do Brasil que não recebia esse festival, e aí eles contam com o apoio das alianças locais, porque os filmes são franceses, enfim. A maior parte dos patrocinadores oficiais são também empresas francesas no Brasil, e a gente dá todo o suporte para trazer o festival para cá. Ao todo, 15 filmes de diferentes gêneros que vão do drama à animação estarão em cartaz no Cinemark, de hoje até o dia 22. Entre as exibições aguardadas pelo público está o filme Meu Rei, premiado no Festival de Cannes em 2015. Além da comédia romântica Um Amor à Altura e o grande clássico francês Um Homem e uma Mulher. A homenagem desse ano aos 50 anos do lançamento do filme Um Homem e uma Mulher, do diretor Claude Lelouch, que é um diretor bastante conhecido, já falecido na França, e 2 filmes premiados em Cannes no ano passado, em 2015, que é Meu Rei e Um Amor à Altura. Destaque para Meu Rei, cuja atriz principal foi considerada a melhor atriz para Cannes em 2015. Segundo a organizadora do festival, todos os filmes exibidos serão legendados e, apesar de o público brasileiro não estar muito acostumado com o estilo dos filmes franceses, ela garante que a programação vai agradar. A comunidade se sente inserida, contemplada,
ao que antes era restrito ao Sudeste, aquele eixo Rio-São Paulo. Então, acho que, de fato, todo mundo ganha e é uma opção cultural. Então, não só filmes de um só formato, de 10 salas de cinema, 8 passando um só estilo de filme, um só gênero. Acho que as pessoas podem esperar mais opção e diversidade. Salut. Votre table est prête. Ah, super, vamos. Non, laissez, je vais prendre. Il me manque 40 cm, c'est ça? Pas du tout. Non. Ah non, c'est même... Je vous invite à vivre un truc extraordinaire. A Câmara Federal aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que prorroga até 2023 a permissão para que a União utilize livremente parte de sua arrecadação, a chamada desvinculação de receitas da União, DRU. Direto de Brasília, o jornalista Aldo Silva falou sobre os benefícios da PEC. A votação da DRU é uma vitória do Temer, porque a Dilma tinha tentado, né, colocar em votação essa matéria desde o ano passado, discutiu-se, ficou em debate, e vai para a pauta, não vai, e não conseguia. Temer assumiu, em 30 dias já foi aprovado em 2 turnos na Câmara, segue para o Senado. Qual que é a importância? Por que se queria aprovar isso? A DRU é desvinculação de receitas da União. Você recebe um exemplo, tá? O governo arrecada R$1.000. Desses R$1.000, 300, ele não precisa vincular a gastos, como o PAC, pagamento dos juros da dívida, né, que o governo tem que pagar isso, é uma obrigação, senão ele cai em descrédito no mercado internacional. Então ele tira 30% desse valor, né, para usar para aplicar o que ele quiser. Então, se ele quiser fazer uma obra específica, ele pode. Se ele quiser pôr mais na saúde, se for necessário, ele pode. Pode pôr mais na educação, se quiser. Ele pode remanejar de forma, né, abrangente esse recurso. Então, ele é importante por causa disso. Ele abre um leque, né, nesse rombo de 170 bilhões, ele abre um leque para o governo ter um recurso à mão. É a mesma coisa que você tem no banco, um dinheiro. Você passa no restaurante, não tem como pagar porque não passa o cartão, mas você vai ter aquele dinheiro na mão para usar e pagar a conta e não ficar devendo. Isso é importante para o governo federal. O que aconteceu de novidade desta vez? Que a DRU já existiu, né? Como Dilma não tinha o respaldo do Congresso, não conseguiu colocar em votação, ficou travado. O que aconteceu? Foi aprovado e ela vai retomar, passando pelo Senado ainda, tá? Não está valendo, tem que passar pelo Senado. Mas o que é interessante é que a DRU também foi extensiva, foi levada até os governos estaduais. Ou seja, e também as prefeituras, tá? Ou seja, o governo estadual, hoje, né, do governo do Mato Grosso do Sul, o caixa está apertado, está se discutindo a renegociação da dívida, né, porque absorve em torno de 900, quase 1 bilhão, né, por ano, né, para pagar os juros da dívida que o Estado tem com a União. O que acontece? A parte que é repassada para o Estado da União, ela passa a ficar também desvinculada dessas receitas, ou seja, o Estado passa a ter um dinheiro a mais no caixa também, e o mesmo acontece com as prefeituras. O governo do estado criou um comitê estadual que vai apurar as denúncias apontadas na Operação Lama Asfáltica, e esse foi um dos assuntos da entrevista do dia no Jornal do Rádio. O bate-papo foi com o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Algumas secretarias que estão diretamente ligadas às denúncias, aos contratos e toda essa situação, foi vendo o volume de análise ser aumentado, o envolvimento por parte dessas secretarias. E aí o Estado, desde o início desse governo, tem um instrumento institucional que é o Conselho de Governança, que é composto pela Secretaria de Governo, pela Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda e PGE. E esse Conselho de Governança é uma instância superior que responde diretamente ao governador para as decisões mais relevantes do Estado, no que se refere ao financeiro, recursos humanos e outras questões relevantes. E o Conselho decidiu chamar toda essa discussão para uma análise do próprio Conselho, criando um comitê específico, que é o comitê temporário e que vai analisar todos esses processos, aglutinando, independente de qual secretaria seja, da infraestrutura e de obras, ou da educação, ou da fazenda, o que tem de processo envolvido nessas operações e que chegaram
a esse governo, nós vamos compilar todos e esse comitê vai fazer uma análise e dar encaminhamento para que o Conselho de Governança tenha procedência em relação a todos esses processos. Secretário, na iniciativa privada, na casa da gente mesmo, você tem alguma desconfiança de um funcionário, né? Você pode imediatamente demiti-lo, ou mesmo assim ainda tá sujeito a cometer alguma injustiça ou depois ter que pagar por isso. No governo do estado é mais complicado ainda, né? Tem servidores de carreira e tudo mais, e é claro que a gente ouve dizer que alguns podem estar, né, envolvidos com isso. Qual que é a preocupação do governo para lidar com isso? Vocês estão trabalhando ainda, de repente? Não, sem dúvida que é uma preocupação e há instrumentos também dentro do processo formal para se apurar isso e é o que está sendo feito. Seja uma sindicância, seja um processo administrativo disciplinar e que já estão em andamento. E esse comitê ele é justamente para poder fazer essa análise. Já foi pedido ao juiz o compartilhamento de todos os autos das operações de uma maneira geral, para que esse comitê tenha acesso, possa melhorar a qualidade do seu trabalho e que no que depender de análise administrativa para ser feita, realizada e dar encaminhamento, o comitê é que vai ter essa condição a partir da análise dos documentos. E nesse caso específico dos servidores, se tiver responsabilização direta, nós somos até obrigados a tomar nossas medidas e é o que vai acontecer, não tem como ser diferente. Secretário, nessa reunião de segunda-feira, o que foi discutido e qual que é a preocupação dessas 7 instituições aí que estão fazendo parte dessa comissão, desse comitê? Foi justamente, primeiro, compilar tudo que está envolvido, que diz respeito ao governo nessas operações. Depois estabelecer uma metodologia de trabalho. Nós teremos reuniões semanais e 4 servidores destacados pelo comitê ficarão tempo integral atuando em cima da análise de todos esses processos. Essa é uma primeira medida. E a partir do momento que os encaminhamentos, isso vai se dar num curto prazo de tempo, já tenha sido definido, passa-se ao Conselho de Governança que delibera a ação a ser tomada em cima da análise documental feita pelo comitê. E existe um prazo aí de conclusão dos trabalhos ou vai ser um comitê permanente, uma vez que, digamos assim, as denúncias aí da Operação Lama Asfáltica, da Fazenda de Lamas, né, muitas nascem de ações que foram adotadas e de contratos que nasceram dentro do próprio governo? Sem dúvida. O comitê ele é temporário, né, como o próprio nome diz, para que haja a conclusão de todas essas análises. A gente não coloca prazo porque a gente não tem como saber o que mais pode vir. Mas dentro do que já está posto, dentro do que já está em andamento, o nosso objetivo é ser mais célere possível e dando encaminhamento a cada um dos casos, porque são vários, não é uma situação específica. São processos que envolvem diferentes estradas, diferentes obras, ou processos da educação, são vários processos e cada um vai ter o seu tempo de resposta. E o que chamou mais atenção em todas essas denúncias aí dessas operações? Olha, a própria imprensa já divulgou, e é o que nós estamos fazendo uma análise bem detalhada, em relação a algumas obras, né, de rodovias importantes do estado, que tiveram com toda essa chuva um prejuízo muito grande, seja pela qualidade, seja pela execução ou pelo projeto, e é isso que vai ter que ser analisado e que o estado vai ter que investir um recurso expressivo nessas mesmas obras. Então tudo isso vai ser analisado para ver qual é o encaminhamento que nós temos que dar. E antes de terminar, um recado da equipe de jornalismo da TV Educativa. Caso você saiba de algum assunto que pode se transformar em uma reportagem, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é o tvems.jornalismo@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3318-3871. Contamos com a sua participação. E o Jornal da TVE termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.